Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. Esperamos que as discussões da disciplina Educadores e Educandos, Tempos Históricos, estejam conferindo significado ao seu fazer cotidiano na escola. Na última videoaula, acompanhamos o contexto educacional promovido pela Companhia de Jesus durante a colonização portuguesa, bem como as propostas sinalizadas pelo Marquês de Pombal a partir da sistematização das aulas régias. Para avançarmos nesta compreensão histórica proposta por esta disciplina, ao longo desta videoaula, nos propomos a discutir a proposta de educação desenvolvida em nosso país com a chegada da corte portuguesa, bem como no período imperial. Vamos a mais uma discussão? Para começar, vamos retomar nossa história para compreender os aspectos que exerceram e ainda exercem influências na escola que temos hoje. Você deve lembrar que, em 1808, Portugal encontrava-se em dificuldades políticas e econômicas, e o resultado foi que as tropas napoleônicas invadiram Portugal. Antes que isso ocorresse, Dom João VI e toda a corte portuguesa apressadamente aportaram-se em Salvador, em 1808, e depois seguiram para o Rio de Janeiro, permanecendo aqui até 1820. Você deve estar se perguntando quais eram as características da sociedade brasileira nesse período. Durante séculos, a sociedade brasileira caracterizou-se por permanecer patriarcal, agroexportadora, fundada nas grandes propriedades rurais, na força do trabalho dos africanos e seus descendentes, na monocultura e na extração de minérios. Uma parte da sociedade brasileira, as elites dirigentes, desejava viver com os costumes e os hábitos europeus. Até mesmo as suas casas eram construídas com os materiais importados: azulejos, madeiras, vitrais, banheiras, móveis e decorações. Compravam ainda tapetes, pratarias, louças, roupas, luvas e perucas, o que não combinava com o estilo de vida e com o clima nos trópicos. Mas quais eram as instituições escolares e quem frequentava as escolas? Pode-se dizer que Dom João VI dedicou-se à educação de elites, bacharéis e magistrados. A política era formar não apenas juristas, mas também advogados, deputados, senadores, diplomatas e funcionários do Estado e, de maneira geral, as ações foram dirigidas para a criação de cursos de formação jurídica, militar, médica e eclesiástica. Para estas academias ou escolas superiores, os professores eram trazidos da Europa ou eram os filhos das elites que retornavam ao país após seus estudos. Neste sentido, é possível afirmar que durante a estadia da corte portuguesa no Brasil colônia, a educação escolar destinada às elites foram as aulas régias avulsas e depois alguns eram enviados para Coimbra e Évora para terminar os estudos. Para a maioria, restaram classes de primeiras letras irregulares e algumas escolas de ensino secundário. No que se refere aos aspectos da educação escolar no período de 1822 a 1889, ou seja, da posse de Dom Pedro I até a instituição da República, pode-se dizer que a educação escolar refletia as desigualdades sociais, os conflitos entre a Igreja Católica e o Estado, sobre quando, como e de que maneira educar e também sobre quem tinha direito à educação. Em outras palavras, na construção da sociedade brasileira, as autoridades que governavam não sentiam necessidade da escola e a educação acontecia em todos os lugares. A formação humana adquirida na escola era destinada a poucos. Ampla maioria ficou excluída. Autoridades políticas e religiosas, desde o início da colonização, introduziram ideias, hábitos, valores e condutas e, pela coerção, punição e controle, pretendiam que todos os trabalhadores estivessem disciplinados, civilizados, acostumados ao trabalho. Portanto, não havia tempo para os estudos. Poucas mudanças de um tempo histórico para outro, não é mesmo?
Como podemos perceber, as discussões desta aula estiveram estreitamente ligadas ao cenário que constituiu a educação brasileira ao longo do período joanino, bem como do período imperial. Que tal relembrarmos de maneira breve o que aprendemos? Não se esqueça de anotar todas as suas dúvidas. Ao longo das discussões desta videoaula, você viu que a política para a educação conduzida por Dom João VI expressou novamente a disposição de transportar o modelo de educação das elites europeias para o Brasil. Embora já existissem concepções de que a educação é parte da cultura e, por meio da cultura, o homem relaciona-se com a natureza, modifica e é modificado por ela, o caminho escolhido pela monarquia foi o de prescindir-se da educação da população que trabalhava e produzia a riqueza. Viu também que durante o Brasil Império, a escola pública não tinha lugar, nem significado, nem reconhecimento. Foram as transformações econômicas, políticas e sociais que geraram a sua necessidade e as suas funções. Agora é com você. Lembre-se de que, além de assistir esta videoaula, é importante que realize a leitura do material de estudo, se possível ampliando seu repertório com pesquisas. Após este momento, não esqueça de compartilhar seus questionamentos e contribuições com o grupo nas discussões do ambiente virtual. Na próxima videoaula, seguiremos nossos estudos. Até lá!